Olá pessoal, meu nome é Regiane, sou fisioterapeuta há quase 10 anos e hoje eu vim conversar sobre um tema com vocês que vem lá do início da faculdade, tanto de fisioterapia quanto de educação física, mas que muita gente tem dúvida, fica às vezes muito confuso, né? Que são os planos, os eixos e os movimentos que acontecem dentro desses planos e eixos, beleza? Para a gente começar, a gente tem que entender que esses planos e eixos partem de uma posição anatômica. Qual é essa posição anatômica? A pessoa de pé, com o rosto virado para frente, a ponta dos pés voltada para frente, os braços esticados, né, na lateral do corpo, do lado do corpo, com a palma da mão virada para frente. Ela fica assim, virada para frente, tá bom? Igual o rosto e o pé, e os pés. A partir dessa posição anatômica, aí sim nós dividimos os planos e os eixos. Quais são os planos? São 3. Sagital, frontal e horizontal. O frontal e o horizontal, dependendo do curso, dependendo do professor, eles são chamados por outros nomes também. O sagital normalmente é o sagital mesmo, a maioria conhece como sagital mesmo. Eu nem sei se existe outro nome para ele, mas plano sagital. O plano frontal, ele também é conhecido como coronal. Plano frontal também é conhecido como coronal. E o plano horizontal, ele também é conhecido como axial e transversal. Plano horizontal, axial ou transversal. Mas eu vou ficar só com sagital, frontal e horizontal, que eu acho que facilita melhor o entendimento. Mas aí vocês já sabem que se ouvir esses outros nomes, vocês já assimilam, né? Que existem esses outros nomes. Por que é importante a gente entender, estudar os planos e os eixos? Para a gente entender os movimentos, para a gente fazer uma avaliação, uma boa avaliação, né? A gente entender esses movimentos, de onde partem, a analisar um exame de imagem, uma ressonância, uma tomografia computadorizada. Então é bom saber. E é a base também desses cursos, né? De fisioterapia, de educação física, então é bom a gente ter essa noção. Porque também cai em concurso, né? Então, para quem tem interesse em fazer concurso e tudo mais, é bom saber planos e eixos e os movimentos que entram dentro de cada plano e eixo. Então, vamos lá. Vamos começar com o plano sagital. Eu fiz um desenhozinho aqui, que eu acho que vai facilitar melhor o entendimento. O plano sagital, e eu fiz o desenho só da cabecinha, peguei de um exemplo que eu vi, eu achei bem bacana. Então, vamos ficar só com a cabecinha. O plano sagital vai dividir em direito e esquerdo. Outra dica também, que eu acho que ajuda a estudar, pega uma caneta, uma régua, alguma coisa e faz em você mesmo, que eu acho que vai ajudar bastante. Então, vamos lá. Plano sagital, você corta seu rosto no meio aqui, na altura do nariz, vai dividir em direito e esquerdo. Plano sagital, direito e esquerdo. Beleza? Ó, plano sagital, direito e esquerdo. Você de frente para a pessoa, tá? Você de frente para a pessoa, você vai cortar ela no plano sagital, direito e esquerdo, tá? Direito e esquerdo. Vou falar bastante, repetir para poder ver se consegue fixar bastante. O plano frontal, você vai ter a pessoa de lado. Lembra da orelha, que você vai olhar o lado da orelha. E vai dividir em anterior e posterior. Anterior e posterior, tá? Aqui de lado, anterior e posterior. Anterior e posterior. Esse é o plano frontal. E o plano horizontal vai dividir em superior e inferior. Superior e inferior. Vamos lá.
cortou aqui no meio, superior, inferior, plano horizontal. Vamos lá mais uma vez para fixar. Plano sagital, direito e esquerdo. Direito e esquerdo. Você de frente para a pessoa, para o paciente, direito e esquerdo. Plano frontal, você de lado, lembra da orelha, que você vai olhar a orelha, né? Como ponto só de referência. Anterior, posterior. Anterior, posterior. Plano frontal. E o horizontal, você também vai olhar de frente. Superior, inferior. Superior, inferior. Ó. Superior, inferior. Superior, inferior. Beleza? Deu para pegar? Repetir para poder fixar bastante. Dentro desses planos, tem os eixos. O que são os eixos? São as articulações, né? Pensa que é como se fosse um parafuso para segurar essas articulações. Por exemplo, no plano sagital, que a gente está dividido em direito e esquerdo, pensa que se não tivesse um eixo, o corpo, a cabeça aqui no exemplo, né? Um lado ia vir para o lado direito e o outro ia para o lado esquerdo. É um exemplo, tá, gente? Só para simplificar e exemplificar a situação do eixo. Para que isso não aconteça, para que uma parte do corpo não caia para o lado direito, outro para o lado esquerdo, vem um eixo aqui para se segurar. E qual é o eixo que entra no plano sagital? Látero, lateral. Látero, lateral. Pensa que tá caindo pro lado direito, lado esquerdo, vai entrar um eixo látero, lateral. De um lado pro outro. Látero, lateral. Beleza? No plano frontal, lembra que o corpo tá caindo metade para frente, metade para trás, né? Anterior e posterior. Vai entrar o eixo antero-posterior para segurar. Antero-posterior, para não cair anterior e nem posterior. Então, é bom que o nome do eixo ajuda bastante. Eixo antero-posterior. E no plano horizontal, que tá uma parte para cima e outra parte para baixo, vai entrar o eixo longitudinal. Eixo longitudinal. Para segurar. Para não ir um para baixo e um para cima. Eixo longitudinal. Vamos de novo. Plano sagital, que vai dividir em direito e esquerdo. Vai entrar o eixo látero-lateral. De um lado para o outro. Látero-lateral. No plano frontal, que está dividido em anterior e posterior, para frente e para trás, vai entrar um eixo antero-posterior. Antero-posterior. E no horizontal, que está dividido em superior e inferior, eixo longitudinal. Eixo longitudinal. Beleza? Acho que deu para pegar, né? Que eu repeti bastante. E dentro desses planos e eixos, tem os movimentos que acontecem dentro desses planos e eixos, tá? Vamos começar pelo sagital aqui, que a gente já tá. Quais são os movimentos que entram no plano sagital? Flexão e extensão. Flexão e extensão. Tá dividido de lado, então vai flexão e extensão, tá?
Porque o eixo entrou de lado. Aí pensa que tá aqui, ó. Pensa que tá aqui o eixo segurando. Então, eu consigo fazer um movimento de flexão e extensão. Lá no pé, também vai fazer a flexão, só que se chama de flexão plantar e dorsiflexão. Vai levantar o dorso, ó. Indicar meu pé, flexão plantar, ponta do pé, dorsiflexão, vai levantar o dorso, tá? Do chão. Vai tirar a ponta do pé do chão, tá bom? Então, vamos lá. No plano sagital, os movimentos são flexão e extensão. Flexão e extensão. E plantiflexão, dorsiflexão, tá? No plano frontal, anterior e posterior, tem um pouquinho mais de movimento, né? O eixo entrou antero-posterior, então ele tá entrando aqui, ó. Deixa eu usar meu ombro. Ele tá entrando aqui. Então, eu não consigo fazer flexão porque tá prendendo aqui, né? Vamos usar de exemplo. Então, vai entrar a abdução. Vamos supor que é o abrir do braço aqui, ó. Como se fosse uma asa, tá? Pra ficar mais fácil. O eixo tá entrando aqui, ó. A abdução e a adução, que é o fechamento do braço, da asa, né? A abdução e a adução. No pé também vai entrar um movimento de inversão, levantando o dedão do pé, ó. Vamos supor que o chão tá aqui. Ó, inversão, eversão. Inversão, tirou o dedão do pé. Eversão, tirou o lado do pé do chão, tá? Na mão aqui, ó, no braço. Desvio unar pro lado da una e desvio radial, que é pro lado do rádio. Desvio unar, desvio radial, tá? E o tronco, né? O eixo tá aqui, dá para inclinar ele lateralmente. Esquerdo, direito. Esquerdo, direito. Esse plano tem um pouco mais de movimento. Mas vamos lá. O eixo tá entrando antero-posterior. Então, vou fazer abdução, adução. Abdução, adução. No pé, inversão, tirou o dedão do chão. Eversão, tirou a lateral do chão. Inversão, eversão. E a mão, né? Desvio unar, desvio radial. Desvio unar, desvio radial. Beleza? E agora, no plano horizontal, às vezes a gente tem que ficar lendo, relendo, ouvindo, até entender mesmo, tá? É essa repetição mesmo, mas usa o exemplozinho, né? Usa aí a ajuda da caneta, da régua para fazer o eixo, para você ver. Igual eu usei de exemplo aqui. No plano frontal, não dá para fazer a flexão porque o eixo tá aqui, tá? E para terminar, no plano horizontal, que é o eixo longitudinal, os movimentos são de pronação e supinação. Vamos lá. Pronação, palma da mão virada para baixo, ou o braço, né? Pronação, supinação. Pronação e supinação, tá? Ó, agora o eixo tá aqui. Então, eu vou fazer rotação interna, rotação externa. Me permite rodar, ó. Esse eixo me permite fazer um movimento de rotação.